Beleza, minha gente? Vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha do Enem, uma questão de cinemática, questão de 2017, primeira aplicação, tá bom? Bom, pessoal, essa questão é uma questão que tem um grau de dificuldade um pouquinho mais alto, tá? É uma questão parecida com outras que existem nos livros, mas o Enem deu uma roupagem nela, uma complicadinha nela e um enunciado, óbvio, um enunciado relativamente grande. Então ele fala assim: o motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas. O primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Então, aí é que está o complicador dessa questão do Enem. Normalmente, essas questões, elas começam com velocidade constante e depois freia. Mas nessa não, cara. Nessa questão, os dois motoristas estavam acelerando, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, eles freiam, com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo para começar a frear. Então aí é que pega, ó. Um começou a frear quando a velocidade era 14. Quando o outro começar a frear, a velocidade dele já vai ter passado de 14. Por quê, professor? Porque os dois estavam acelerando. Então, um começou a frear no 14 e o outro começa a frear 1 segundo depois. E a velocidade dele continua crescendo, tá? Então, repara. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, a velocidade final dos carros é 0, tá? Repara, pessoal, que essa questão ela tem um foco aí legal, né? Para você, ele já colocou um número assim, 1 segundo. 1 segundo parece que não é nada, mas é exatamente isso que ele quer mostrar. Ele quer fazer um serviço de conscientização. O que é 1 segundo? Sabendo que um carro freia quando a velocidade é 14, tá? E o outro carro freia 1 segundo depois, mas ele continua acelerando. Então, quando ele frear, ele vai ter uma velocidade maior que 14. Tá? Então, observe. Vamos lá. Considere os dois motoristas, o atento e o desatento. Show de bola. Ambos estão acelerando o carro a 1 metro por segundo ao quadrado. Aí ele depois ambos desaceleram a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento começa a desacelerar com a velocidade 14. E o motorista desatento começa a frear 1 segundo depois. Beleza. Aí ele continua. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento para parar o total do carro. Beleza. Então, qual a situação do atento? Isso aqui é legal você se organizar para não se perder. Coloca na sua cabeça que toda questão que tem um grau de dificuldade maior, você tem que estruturar as informações, organizar o que é de um, o que é do outro, o que é igual nos dois, o que é diferente nos dois. Se liga, tá? Então, estrutura. Atento, velocidade inicial 14, aceleração menos 5, V igual a 0, velocidade final 0, porque o carro para. Repara que se eu jogar direto a equação de Torricelli, eu consigo achar qual foi a distância que o carro atento andou, tá? O desgramado do desatento é aqui o bicho pega. Porque olha só, a velocidade inicial dele é 14. Mas vai passar um tempo de 1 segundo com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Só depois é que ele vai começar a frear. Então, o que acontece?
E a aceleração, menos 5 aqui, menos 5 porque é desaceleração depois, quando ele freia. E a velocidade final também é 0. Então observa uma coisa. Olha só. Vamos calcular a distância de frenagem do motorista atento, que é a parte mais fácil. É só aplicar a equação de Torricelli, tá? Então, v ao quadrado, v0 ao quadrado, 2a ΔS. Sem erro. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 14. Aceleração, menos 5. E acho o ΔS. Tranquilinho, tranquilinho. Vai dar aqui uma continha. 14 ao quadrado dividido por 10. Tranquilo. 19,6 metros. 14 ao quadrado dividido por 10. 19,6 metros. Isso é o que, professor? Isso é a distância que o carro atento andou para parar. Massa. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Cálculo da distância percorrida pelo motorista desatento. Qual vai ser o grande problema do motorista desatento? Ele acelera durante 1 segundo. Depois é que ele freia. Então, eu vou ter que, na verdade, calcular a distância que ele andou durante 1 segundo. Tá? Vou calcular a distância que ele andou acelerando, ΔS, V0 vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é aquela função horária da posição. Só que a função é assim, né? S igual a S0 V0T. Então, eu botei o S0 para lá, então ficou ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, reparem, V0 vai ser a velocidade inicial dele, 14, tá? O tempo, 1 segundo, porque é o tempo que ele ainda acelerou. E aí eu vou, e essa aceleração ele deu 1 metro por segundo ao quadrado. Repara que eu consigo então calcular qual a distância que ele anda acelerando antes de frear. Vai dar uma distância de 14,5 metros. Mas, aí eu vou agora calcular qual será a velocidade que ele vai ter na hora que ele começou a frear. Então, eu vou pegar V1, V0 mais AT, V0 14, A1, T1. 14 mais 1 vezes 1. V1 igual a 15. Então, repara que como ele estava dirigindo o celular, ele andou 14,5 metros acelerando e, com isso, a velocidade dele, que era 14, passou para 15 metros por segundo. Aí ele freia. Então, ao contrário do primeiro motorista, que começou com a velocidade 14, o segundo motorista começa com uma velocidade de 15. Aí eu vou botar tudo na equação de Torricelli. V ao quadrado, 0. V0 do desatento, 15. Aceleração, menos 5. E vou achar o ΔS freando. ΔS freando. Se eu fizer essa conta, você vai achar que o ΔS dele freando são 22,5 metros. Então, ΔS dele freando. Só que lembra que ele andou 14 acelerando. Então, olha que doideira, pessoal. O ΔS todo dele, primeira etapa acelerando, segunda etapa freando, vai dar 37 metros. 37 metros com 19,5, e o exercício quer a diferença de distância, né? A diferença de distância vai ser 37 menos 19,5. 37 menos 19,5 vai dar 17,4 metros. Olha que doideira, pessoal. 1 segundo de desatenção fez com que a distância de frenagem aumentasse 17,4 metros. E as velocidades aqui não são nem tão grandes. 14 metros por segundo não é nem uma velocidade muito grande, né?
Lembrar que 72 km por hora seria 20 metros por segundo. Então esse carro aqui está a velocidade abaixo de 72 km por hora. Então imagina numa velocidade mais alta, uma situação dessa, que o estrago seria ainda muito maior. Beleza, gente? Valeu! No mais, um grande abraço. Tchau, tchau!